de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o trabalho infantil. Mônica, você falou para a gente que realmente um dos maiores desafios para o Conselho, né, Estadual da Criança e do Adolescente é a questão do trabalho infantil. O que vocês têm encontrado, o que vocês têm percebido que tem realmente acarretado nessa dificuldade para tentar realmente erradicar o trabalho infantil? Bom, primeiro na dimensão educativa, né? Nós não temos uma sociedade educada, preparada para fazer proteção e garantir direitos de crianças e adolescentes. E essa questão, essa discussão do trabalho infantil passa a ser um paradigma, né, que a gente tem dificuldade de quebrar. É uma crença de que se a criança está trabalhando é melhor do que está roubando. Entra nessa discussão que é senso comum, mas que a gente tem dificuldade de avançar porque, por exemplo, eu costumo dizer que é diferente da exploração sexual, porque no caso da exploração todo mundo repudia, acha que é absurdo, acha que é terrível. Então, de um modo geral, as famílias, as comunidades, a sociedade não aceita. No caso do trabalho infantil é o contrário, porque sempre a gente, desde várias gerações, a gente vem ouvindo que o trabalho dignifica o homem e etc. Então, toda essa crença, ela acaba que encontra muita resistência, né, para que a gente possa estar discutindo, refazendo esses espaços, discutindo com a sociedade que é necessário que ela proteja, que na verdade crianças e adolescentes precisam ter outras atividades na sua existência e que o trabalho precisa ficar para mais tarde, para quando eles assumirem realmente uma condição adulta. Então, a sociedade ela tem uma prática adultocêntrica, ela acha que a sociedade ela foi feita para adultos e tem uma tendência muito grande a adultizar as crianças. Normalmente as famílias, principalmente quando nós estamos diante de um quadro de muito abandono secular das famílias, que até hoje nós ainda temos políticas que ainda são bem minguadas para a questão da família, que a gente trabalha com as políticas que elas são repartidas, cada um que trabalha com o segmento familiar, uma setorial que trabalha isso, aquilo, isso dificulta demais. Nos municípios, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo um enfrentamento, esse nível de país, nós estamos com 4 estados do Brasil que estão discutindo todas essas temáticas referentes à infância dentro da escola de conselho. A escola de conselho daqui do Ceará, ela está desde o ano passado fazendo um exercício, interiorizando as ações, trabalhando em seminários educativos regionais e ações também regionais e municipais, junto com os conselheiros de direito e os conselheiros tutelares. Essa foi uma das portas que a gente encontrou e nesse exercício a gente de fato tem sido uma das temáticas mais debatidas, de maior, digamos, polêmica, né? Exatamente por conta dessa dificuldade. Uma outra dificuldade que a gente encontra nesse enfrentamento é porque, que até a gente esteve dialogando com alguns meninos durante a caravana, né, doutor Antônio, e os meninos dizendo, a gente devia dizer que não é trabalho infantil, é exploração, para que a sociedade realmente conseguisse sentir esse estranhamento. E é verdade. E o que a gente vem notando? Que hoje a gente tem encontrado como grandes aliados nessa luta muito mais os adolescentes. Eles têm feito frente, realmente têm se oposto, têm imposto um novo pensamento. Isso para a gente é favorável nesse momento histórico. Mas as políticas públicas, elas são muito escassas. Hoje o PET, por exemplo, ele não é uma ação efetiva, ele não recebe recurso do governo estadual. Isso dificulta muito as ações, os municípios estão abraçando junto com o governo federal, mas a gente não pode falar que o trabalho infantil hoje tem uma grande frente no Ceará, ainda. Falta esse incentivo. O Ministério Público do Trabalho já faz há alguns anos esse tipo de enfrentamento, né? Isso na verdade, esse cuidado com a erradicação do trabalho infantil através do PETECA, não é isso, doutor Antônio? Na verdade, o PETECA é uma ação de prevenção, né? Que a gente precisa fortalecer. Isso que o Mônica falou, nós temos uma cultura que ainda não vê a criança como um sujeito de direito, né? Nós temos uma sociedade em que vê essa criança desde a época, já, por exemplo, da escravidão, né, das caravelas, e depois em todo o processo histórico e produtivo, e depois no início da industrialização do Brasil, em que era muito comum você ter essa criança como mão de obra barata, certo? Então, essa é uma visão que você não consegue acabar com pouco tempo. Então, nós vimos que para enfrentar o problema a gente tinha que ter uma ação estratégica, continuada, e aí a gente criou o programa de educação
contra a exploração do trabalho da criança e do adolescente. O PETECA, que hoje está em 130 municípios, e tem sido, nesses municípios, as pessoas envolvidas nesse processo, educadores, alunos, que envolve também os demais atores do sistema de garantia, tem sido o grande motivador da mobilização que hoje o Estado já experimenta, se comparado com outras unidades da federação, certo? A gente precisa ainda fortalecer, precisamos chegar nos 54 municípios que ainda não chegamos. Essa é uma das estratégias, né, para fortalecer a luta. A gente precisa criar um sistema de vigilância que envolva todo o sistema de garantia, tanto da educação, da saúde, da assistência social, em que uma criança em situação de trabalho seja atendido nas suas necessidades, ou seja, tenha uma completa atenção. Então, fortalecer o sistema de vigilância, criar um sistema de comunicação, né, para com a sociedade, para tentar romper essas barreiras culturais, certo? E aí uma sociedade que age de forma responsável, não explorando e nem tolerando a exploração de criança e adolescente, seja no trabalho infantil, na exploração sexual ou qualquer outro tipo de exploração, que ainda temos muito a questão assim da tolerância. Primeiro, eu cuido da criança da minha família e não olho para uma criança que não seja da minha família. Se o problema é da minha criança, eu cuido, mas se o problema é de criança de outra família, eu ainda não tenho esse olhar. Então a gente precisa ter uma sociedade que olhe para a criança, para qualquer criança, com atenção e com cuidado, com respeito e que assegure a ela a dignidade. E não aceitar assim, porque a criança é pobre, deixa ela trabalhar, né? Assim, ela nunca vai sair dessa situação se a gente não assegurar a ela os seus direitos de logo. O que acontece é que, às vezes, até mesmo os próprios pais, acredito que isso não é uma realidade no interior. Aquele pai que leva o filho para ajudar na lavoura, ou aquela mãe que é diarista leva a filha para ajudar nas tarefas de casa. Como é que nessa situação também se torna até mais difícil ter qualquer tipo de intervenção, eu acredito, né? Não, com certeza é mais difícil. Mas o que precisa ser feito? Por que a criança está trabalhando para ajudar? Quer dizer, compete a criança sustentar a família, né? Na verdade, a gente tem uma ordem de prioridade estabelecida na Constituição e no Estatuto, né, da criança e do adolescente. Compete à família, à sociedade e ao Estado cuidar da criança e do adolescente. E não a criança e o adolescente cuidar da família, certo? Então, nós invertimos toda a lógica e aceitamos isso como normal, certo? A gente tem que partir da lógica da proteção, certo? Se a família não pode cuidar da sua criança, a sociedade e o Estado é que tem que ajudar a família, e não a criança ajudar a família a cuidar dela, tá certo? Então, essa visão de proteção integral é que a gente ainda precisa construir. Nós temos ainda, na lei, está muito bem definido, a prioridade absoluta, a proteção integral, mas no coração e na mente das pessoas, dos gestores, dos operadores do direito, isso precisa estar bem claro para que haja uma mudança de postura. E a sociedade como um todo tem que mudar a sua postura com relação a essa temática. Ok, obrigada pela participação dos senhores aqui no programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o trabalho infantil. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!